youtubéricas! Olá, pessoas 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 youtubéricas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, o primeiro vídeo do Veda, do especial 1 ano de cirurgia bariátrica, e eu não poderia fazer esse primeiro vídeo diferente, né, com um tema diferente. O tema de hoje vai ser a decisão, como foi a minha decisão para fazer a cirurgia bariátrica, o que eu senti na época, e com a minha história, talvez trazer a solução e talvez a resposta que você que quer fazer a cirurgia bariátrica esteja precisando agora no momento. Já tem vídeo falando sobre isso no canal, mas eu resolvi retomar isso porque muitos de vocês não assistem, né, os vídeos antigos, mais os recentes, então acho que vai ajudar. Primeiro, eu quero pedir pra você, se chegou aqui agora, não me conhece, né, eu operei no dia 27 de abril de 2016 e agora em abril eu faço 1 ano de cirurgia bariátrica e eu tô fazendo esse especial. Então se inscreva no canal para você receber mais vídeos em relação a esses temas. Divulguem o meu vídeo nos grupos da bariátrica para que eu alcance mais pessoas que queiram saber sobre isso. E aqui no canal tem uma playlist escrito Cirurgia Bariátrica, onde eu abordo todos os temas. Caso vocês tenham alguma dúvida, provavelmente eu já respondi em vídeo. Acabou a memória do celular, então se o ângulo estiver diferente é por causa disso. Não tem como eu contar minha decisão sem primeiro contar minha história. Eu nunca fui uma criança obesa, não era magra, tipo Gisele, mas tinha um corpo ok, eu usava 42, assim. Até a 8ª série eu me mantinha assim, eu tava começando a engordar. Então eu nunca sofri bullying na escola, por exemplo, por ser obesa. Só que aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo problemas, né? Porque até então a gente é criança, amara, sem nada pra resolver. E aí, depois da 8ª série, começou todas as pressões, né? De adolescente, então tinha a questão de estudar, eu tinha que decidir o que eu queria ser, porque quando eu tava na 8ª série, pro primeiro ano do ensino médio, eu fazia cursinho pra pré-vestibulinho, né, pra ver o que eu ia fazer como técnico, né, escolher tipo uma profissão. Então começou toda essa loucura na minha cabeça, mais problemas familiares, mais ter que trabalhar também pra ajudar em casa. Então todos esses conflitos começou a mexer muito com o meu emocional, o meu psicológico, e com isso começou a desenvolver a compulsão alimentar, que é quando você desconta tudo na comida, seja alegria ou seja tristeza. Nessa fase da minha vida, né, meus problemas eu descontava na comida, e aí comecei a engordar, né. Só que aí teve uma fase muito crucial da minha vida, que eu saí de casa, fui morar com meu pai, essa compulsão foi aumentando e comecei a engordar. Só que até então eu tinha minha autoestima muito elevada e eu não enxergava que eu tava gorda, que eu tava engordando, que aquilo tava me fazendo mal. Até que as pessoas falavam pra mim: nossa, Stephanie, eu queria ter a sua autoestima. Porque eu falava: não, eu sou linda, sou mara. Não que eu era feia, gorda, sabe? Mas eu tinha autoestima muito elevada. E aí foi quando começou os bullying, né? Começou a maldade das pessoas transparecer. Eu vou citar 2 situações que aconteceram comigo, que foi quando eu enxerguei mesmo que realmente eu tava acima do padrão, tava fora, né, do padrão que a sociedade nos impõe. Eu trabalhava em uma instituição e aí eu tava pulando corda com as crianças, me divertindo na hora do meu almoço, e meu chefe veio perto de mim e falou assim: cuidado pra não quebrar o chão. E ele tava falando da minha obesidade, sabe? Porque eu tava gorda, pulando corda. E teve uma situação também que eu saí com uns amigos meus, né? Amigos, que não era amigo. E eu tava com uma calça vermelha e uma blusa vermelha também. E eu ouvi as meninas brincando assim entre elas, mas aí eu ouvi sem querer, mas estavam falando de mim. Ah, parece a Pô, sabe a Pô do Teletubbies? Então, eles falaram assim de mim. E aí eu falei assim: realmente, eu tô gorda. E eu me olhei no espelho e tive aquele choque de realidade que eu precisava me cuidar. Junto com isso veio uma proposta pelo SUS, porque eu tenho até hoje, né, um peito muito maior do que o outro. E na época eu tinha muito peito, né, então era bem
invisível isso. E eu consegui a cirurgia pelo SUS pra operar. Só que quando eu fui, né, pro processo, iniciar o processo, eles falaram, olha, você tá com 110 quilos, né, e não tem como você operar assim, você precisa emagrecer 20 quilos. E essa cirurgia era uma coisa que eu queria muito, porque eu tinha entrado na fila com 16 anos pra operar com 18. E eles me chamaram quando eu tinha 19, eu acho. Então demorou muito pra me chamar, e eu não podia por causa da obesidade. Então ali foi quando minha ficha caiu, né? Primeiro pelos bullying que eu tava sofrendo com amigos e pessoas do serviço, mais a questão da cirurgia. E aí eu falei assim, eu quero muito essa cirurgia, então eu preciso mudar minha alimentação, vou fazer reeducação alimentar. Até então eu nunca tinha feito dieta na minha vida. Eu nunca tinha tomado remédio, por exemplo, pra emagrecer. Pra mim eu tava bem daquele jeito. Me matriculei na academia, comecei a fazer educação alimentar, tinha uma amiga que mexia com... que é nutricionista, né? E ela montou meu cardápio na época. E aí eu me realizei. E nessa época eu registrei aqui no canal. Chamava Foco no Torresmo o projeto. Só que as pessoas têm muito preconceito de gente gorda. E é muito difícil viver numa sociedade assim. E o personal, ele não passava musculação. Ele falava, não, você tem que fazer só aeróbico. Porque acham que gordo só tem que ficar lá na esteira, correndo, suando, que é só isso que vai fazer ele emagrecer. Eu com 110 quilos corria na esteira. Eu encontrei uma paixão muito grande naquela época por academia. E comecei a correr na esteira, até que chegou um dia que eu não conseguia correr mais. Meu joelho doía muito quando eu corria, e eu já tinha diminuído muito quilo, eu tinha perdido acho que 17 quilos na época, com reeducação alimentar e academia. Só que eu tava sentindo muita dor no joelho. Eu não conseguia nem caminhar mais. Então eu não corria, só caminhava. E aquilo não tava me motivando mais. Porque eu gostava de correr, eu gostava de suar. Aquilo que fazia eu ir pra academia, né? E manter o foco na alimentação. Porque aí a minha compulsão alimentar eu joguei na academia. Até que eu fui num ortopedista e ele me falou que eu tinha condromalásia nos 2 joelhos. Um no grau 3, outro no grau 2, e eu tinha que cuidar disso e eu não podia fazer mais exercício físico, né? Não podia forçar, eu tinha que fortalecer o joelho. E aí meu mundo acabou. E só a alimentação não vai adiantar, eu coloquei isso na minha cabeça. E aí me entreguei, isso me deixou muito mal. E aí eu abandonei a dieta, abandonei o foco no torresmo, que era aqui no canal, abandonei tudo. E voltei a engordar todos os quilos de novo. Só que aí eu engordei 30 quilos, né? Os 20 que eu perdi mais 10 e cheguei nos 120 quilos. Eu me acomodei nesse peso. E aí eu falava, não vou conseguir mais emagrecer, não tem mais solução. Ou eu junto dinheiro, trabalho, junto dinheiro e faço uma lipo. Até que a saúde começou a complicar, né, brother? Porque eu comi igual um boi, desesperada, porque aí eu já cagava, tipo, já me acomodei, eu ia ficar gorda, né, por causa da vida. Em fevereiro de 2015, eu passei no gastro, que eu tava com muita dor no estômago, reclamando de refluxo toda hora, enfim. Ele me pesou e começou a falar sobre a minha obesidade, né, que até então eu não sabia que eu era obesa, né. Ele mediu meu MC, falou que eu tava obesa, tava no obesidade no grau 3, se eu não me engano. E ele me falou assim, você tem 20 anos, até quando você vai ficar assim? E ele me falou muitas coisas, ele foi bem firme no que ele falou, e realmente ele tava certo. Só que eu tava tão mal, assim, por conta da obesidade, que eu tive uma crise enorme no consultório dele. E aí ele me diagnosticou com depressão, né, e falou sobre a cirurgia bariátrica. E aí ali parece que foi a luz pra mim. Só que ao mesmo tempo que era a luz, que era a solução pra aquele sofrimento que eu vinha sentindo há tanto tempo, foi um choque porque eu falei assim, meu Deus, eu com 20 anos cheguei ao ponto de precisar de uma cirurgia tão complicada e tão arriscada quanto a cirurgia bariátrica. Me assustou muito, assim, porque eu via relatos e via o quanto era difícil, que não era mil maravilhas. E eu falei, será que eu vou ser capaz daquilo? E ele pediu pra eu passar com a psicóloga, me indicou a psicóloga, comecei a fazer tratamento e comecei a entender um pouco mais sobre isso, né? O que a cirurgia ia agregar na minha vida, mas o que eu teria que mudar. Até que em 2015, em agosto, eu fiz uma viagem pra Itália e ali realmente eu percebi o quanto eu precisava da cirurgia e o quanto eu tava infeliz e o quanto eu precisava tomar uma decisão urgente. Eu fui pra Itália
Eu gastei muito dinheiro muito dinheiro na minha visão, né, de auxiliar administrativo, que não ganhava muito bem na época, pra ficar 15 dias e não aproveitar quase nada da Itália. Eu não fui em Veneza porque eu tinha medo de ir na gôndola por causa da minha obesidade, então eu me privei de ir em uma cidade incrível. Eu não fui em Verona porque eu teria que andar muito e subir muitas escadas e muita coisa. E eu não conseguia porque meu pé inchou muito por conta da obesidade. Eu fui visitar um lugar incrível e eu vou mostrar esse momento pra vocês. Meu pé tá inchado. E infelizmente Stephanie não pode vir com nós por causa de problemas de pé, enchimentos e mais. Agora vamos fazer essa pequena subida e vamos chegar até lá. Eu fiquei embaixo porque eu não conseguia subir por causa do meu joelho, por causa da obesidade, e eu deixei de ver uma vista incrível por causa do meu sobrepeso. E aí eu percebi o quanto eu tava deixando de viver momentos e o quanto eu tava infeliz. E ali eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Não foi uma decisão fácil, só que pra você tomar essa decisão, você realmente tem que escolher mudar a sua vida, seu estilo de vida. Mudança que eu tinha feito em 2013, 2014, quando eu resolvi fazer a reeducação alimentar. Então eu já sabia como é ser saudável. E eu sabia que a cirurgia não era um milagre. E ali veio a decisão. O que eu falo pra você que tá querendo fazer a cirurgia bariátrica e tá nessa questão de decidir pelo sim ou pelo não? Tenta fazer tudo primeiro. E quando eu digo pra você tenta fazer tudo primeiro, não é fazer uma semana de dieta e perder 1 quilo, ou fazer uma semana de dieta, 1 mês de dieta e não perder nada porque seu metabolismo não acelera. É realmente fazer uma dieta, realmente fazer uma reeducação alimentar, realmente mudar a sua vida. Eu fiz isso em 6 meses. Foram 6 meses fazendo reeducação alimentar, indo pra academia, e eu consegui emagrecer 20 quilos. E se eu conseguir, você também consegue. E se realmente não tiver resultado, aí você faz a cirurgia bariátrica, porque é uma mudança para sua vida inteira. E da mesma forma que tem os pós e os contras de uma reeducação alimentar, tem os pós e os contras de fazer uma cirurgia bariátrica. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês com relação à decisão, mas foi essa a minha experiência. O que eu digo pra vocês é tentar de tudo antes da cirurgia. E não se iludir que a cirurgia é um milagre, porque não é. Mas isso eu vou conversar em outro vídeo com vocês. Amanhã a gente se encontra aqui no canal. Dê joinha, comente se você já fez a cirurgia bariátrica, comente como foi a sua história, né? E se você não fez ainda, comente o que você sentiu pelo meu vídeo. Espero que tenha contribuído. Um beijo, meus amores, até amanhã e arrivederci.